Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de disco. Tudo bem, Vera? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje nós temos grandes novidades, né? Sim. Uma das principais, eu tô de preto. Sabe por quê, né, Carlos? Preto emagrece. Preto emagrece. Há quem diga que eu só uso branco e preto por causa do galo, Verinha. É verdade? É parcialmente verdade. E há quem diga que eu evito azul, porque azul é do Cruzeiro. Ixi, então hoje não foi um bom dia. Não sabia disso. Mas fora essa novidade que eu consegui emagrecer um pouquinho de preto, nós estamos dando uma palhinha do episódio no Instagram, né? Então, pessoal, vocês que estão aí no Instagram, curtem, compartilhem. Se vocês quiserem ver o episódio completo, toda quarta-feira no YouTube. Aliás, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify. TikTok. Sim. Tinder? Não? Não. Tá bom. Sem Tinder. Deixa o outro passo. Tudo bem. Não. Tudo pelo bem das pessoas, né? Sim. Minhas unhas. Tem um pessoal querendo fiscalizar as minhas unhas. Tem um episódio de mudança de comportamento. E, de fato... Aliás, sabe que um dos nossos episódios foi a Verinha sutilmente falando de alimentação, né? Desde esse episódio, Verinha, eu já perdi 7 quilos. Né? É verdade. Não é o preço. É verdade. Aí as pessoas me perguntam assim, mas como é que você fez? Eu falei, não sei, assiste o episódio, porque eu não sei o que a Verinha fez, não. Olha. Aí eu sugeri, depois vocês puderem mudar o nome do episódio para como perder 7 quilos sem fazer dieta. E aí, teve um outro episódio de mudança de comportamento e eu, muito ingênuo, né, vim aqui, falei, poxa, vamos todos aqui, nós na mesa aqui, a gente vai compartilhar um comportamento que a gente quer mudar. Ingenuamente, só eu compartilhei, a Verinha escapou, não falou nada. E aí, eu tô com essa missão de parar de roer unha. Acreditem, eu, infelizmente, tenho esse hábito repetitivo de roer unhas. E desde esse episódio, seguindo os 5 passos para a mudança de comportamento, tô sem roer unha. Depois, vocês podem olhar a foto, em algum lugar vai aparecer essa foto da minha unha, velho. Olha, parabéns. Obrigado. Que bacana. Pois é. Muito bom. Tem essas boas novidades, né? Muitas novidades. E as suas novidades, Varinha? Me conta. Eu não tenho novidades tão impactantes assim como as suas. Eu não coloquei essas metas, né? Mas estou prestando atenção todos os dias. Se surgir. E aí, Verinha, eu vou te dizer assim, minha ideia para o episódio de hoje, eu ainda não te falei, né? Mas tá bom. A minha ideia é o seguinte, a gente conversa um monte, fala profundamente dos temas de saúde mental. Tá bom, mas eu quero me sentir melhor, Verinha. Dane-se essa conversinha mole aí de vocês dois, falando profundamente. Eu quero me sentir melhor. Como é que eu faço para me sentir melhor aqui e agora, nesse momento? Essa é a minha pergunta para você. Isso é um desafio, não é uma pergunta, não. Porque tem muitos fatores, mas assim, voltando um pouquinho, você falou essa conversa, mas foi dessa conversa que houve uma mudança de comportamento. Algo aconteceu. Não, eu acho a nossa conversa legal, bacana. Acho que eu aproveito. Não sei, espero que as pessoas aproveitem também, mas eu super te ouvi. O que a gente fala aqui é muito transformador. Mas hoje eu tô no clima de eu quero soluções rápidas e fáceis. Não só você. Todos querem soluções rápidas. Para ontem. Mas hoje eu quero, e como eu sei da sua competência, eu quero aprender como me sentir melhor aqui e agora. O que eu posso fazer
Pra me sentir... Tô mal, tô me sentindo angustiado, tô triste, sei lá, o que for. Que recursos do arsenal verístico... A gente não tinha combinado que não ia ter dica assim, né? Que não era Cansei. Eu quero 5 dicas. passos. Esse negócio de parar de roer unha mexeu comigo. Mas, Eu quero assim, dicas, Vera. talvez eu não consiga corresponder à sua expectativa. Mas é possível te ouvir em relação a isso. Então, deixa eu contextualizar assim, o que eu tinha em mente. Vamos dizer, a gente já discutiu algumas vezes que a nossa mente é o sistema de processamento de informações, por isso que a gente precisa desfragmentar vendo Mente Zen de vez em quando. Mas esse sistema de processamento de informações, ele processa as informações que chegam do ambiente, seja um ambiente externo ao nosso corpo, seja um ambiente interno, seja o nosso próprio conteúdo mental. A gente também monitora o conteúdo mental, e quando eu falo conteúdo mental, estou falando das emoções também. Em algum nível desse processo, a nossa mente, às vezes, coloca uma fichinha num pensamento, numa emoção, dizendo assim, problema. E aquilo desperta uma cascata de reações que pode fazer com que você sinta desconforto em determinado momento. Então, vamos dizer assim, como é que você enfrenta isso, né? Esse desconforto? E aí eu quero menos concepções filosóficas, teóricas, e muito mais coisas práticas a se fazer diante das emoções, dessas emoções difíceis ou da vivência de um problema. Porque, veja, como é que você enfrenta um problema? Você tem soluções, tipos de enfrentamento, termo psicologias, assim, né? Focado no problema, então eu tenho um determinado problema, isso está me angustiando. Qual é a estratégia para eu resolver esse problema, né? Como é que eu posso minorar esse problema? Então, esse é um jeito. Mas eu estou um passo atrás, assim. Tá, tudo bem, eu posso depois fazer isso, mas eu não quero uma estratégia focada no problema agora. Eu quero uma estratégia focada nas emoções. Eu quero me tranquilizar diante desse desconforto. Como você falou, né? Tá uma catástrofe total. Vivendo a catástrofe total. Eu estou vivendo a catástrofe total. Beleza, eu vou lidar... A gente pode até discutir depois, num outro episódio, estratégias de enfrentamento focada nos problemas. Mas agora eu quero estratégias focadas nas emoções. Assim. Como é que eu me acalmo? Como é que eu diminuo o desconforto e recupero a minha capacidade de pensar de maneira mais eficiente? Melhorou? Você está muito pragmático, Melhorou, né? Porque, assim, às vezes as coisas são complexas, mas vamos dividir em partes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de emoção... Hoje eu tô de preto, velho. Eu percebi que não foi uma boa Darth coisa Vader. mudar de cor. Não foi uma boa mudança essa. Pior que eu ia vir com a camiseta preta do Galo, de verdade. Eu tirei. Falei, eu acho que não, né? Depois vou pro hospital com a camiseta do Galo. Pois é. Aliás, Diego, o Galo, ele inovou, Verinha. Ele inovou na tecnologia de entrega, sabe? Tem esse negócio do Mercado Livre. Ixi, falei marca aqui, mas dane-se. Mercado Livre entregando no mesmo dia, Amazon, não sei o quê. O Galo... Se quiser patrocinar... não. Mercado Livre, se quiser patrocinar, né? Produção, pode receber. Então, o Galo inovou nessa coisa de entrega. Eu comprei a camiseta do Galo, a camiseta comemorativa do Galo, da construção do estádio. 1 ano atrás, chegou esses dias para mim. Então, é a inovação na entrega, a entrega que você cria uma expectativa enorme, assim, né? Você sofre de ansiedade. Sofre de ansiedade e tal. Então, é uma nova modalidade de entrega prazo de 1 ano. E eu soube que tem gente que ainda não recebeu essa camiseta. Mas foi capaz de esperar 1 ano, não tá ansioso, não sofre de ansiedade. Mas é o som de preto. Então hoje eu quero respostas, velho. Resumindo, o Galo só traz alegria. Te deixou feliz hoje que você recebeu, nem lembrava, é uma técnica. Não, mas aí eles são espertos, marketing. Aí eu comprei a camiseta, né? Aí veio uma medalhinha
que eu não tinha comprado. Vem a medalhinha da inauguração da Arena do Galo. Aí eu fiquei feliz, né? Ele mudou o foco de atenção. Desviou o foco. Mas vamos voltar para as emoções. Então, eu quero coisas práticas. E eu vou dizer... por que eu tô te apertando tanto assim? Porque eu sei que você é ultra, mega fantástica em mindfulness. E eu sei que em mindfulness você tem algumas ferramentas que podem ajudar em momentos de crise para se acalmar. Ou não? Bem, a gente tem sim. Eu ia até comentar sobre isso. Então, quando a gente fala de emoção, a primeira coisa, e isso não é só do mindfulness, é nomear. Então, qual é a emoção que eu estou sentindo nesse momento? O nomear facilita a gente se desprender dessa emoção. O problema é que muitas vezes eu nem sei dizer o que eu estou sentindo. Então, nomear é uma estratégia. O que eu estou sentindo? Me perguntar. É raiva? É medo? É angústia? É tristeza? Isso pode parecer simples, né? Nomear, colocar etiqueta sobre o que eu estou sentindo. Mas não é. Porque normalmente, por incrível que pareça, quando a gente conversa com muitas pessoas, existe uma confusão entre o que é o sentimento, o que é a sensação e o que é o pensamento. Está tudo misturado. Então, de emoção, a gente nomeia. Estou sentindo, por exemplo, raiva. Estou sentindo angústia. É um passo. Outra possibilidade é, ok, é raiva, é angústia. O nome que eu dei para essa emoção, aonde essa emoção está? Em que lugar do meu corpo? Tá, focado no corpo. Tá na minha cabeça? Tá no meu ombro? Tá no peito? Em que lugar do corpo eu percebo essa emoção? Então, pode ser no coração, eu tenho taquicardia. Pode ser nas mãos, então eu posso ter uma agitação. Eu localizo. Quando eu localizo no corpo, eu dissipo essa emoção. Essa emoção no corpo, ela vai ficar em torno de 1 minuto e meio. Ela não vai ganhar maiores proporções, por exemplo, se eu ficar só nesse eixo. Coração e mente. Coração e cérebro. Se eu só ficar aqui, eu vou superalimentar esse processo. Porque eu tenho uma emoção. Mas por que eu estou assim? Eu começo a pensar. Ao pensar, eu gero outra emoção. Eu vou aumentar o processo. E aí só lembrando do cenário. Eu tô com um problema X que meu cérebro processou e interpretou como problema. Isso desencadeou uma emoção. E eu estou angustiado com essa emoção. E eu tenho um trabalho prático de resolver o problema que eu identifiquei, mas essa emoção mexeu tanto comigo que eu não estou nas minhas melhores condições para resolver o problema Com certeza. prático. Então, a gente está nesse momento, nesse cenário em que como é que eu faço para retomar algum equilíbrio e capacidade de agir. Então, você falou nomear a emoção. E é curioso, não é fácil, né? Não. Não é fácil porque todos nós estamos familiarizados com o conceito de dicionário das emoções, né? Mas a emoção vivida, experimentada pessoalmente, ela é um outro bicho, assim, ela é uma outra história do que é o que está escrito no dicionário ou de reconhecer a emoção no outro. Você facilmente reconhece a raiva no outro, né? Agora, em você, ainda pega alguma coisa assim. Parece que você tá com raiva, né? Que raiva o quê, rapaz? Não me enche o saco. Você que tá com raiva. É que emoção também é algo que, de maneira geral, é muito reprimido em nós, né? Então, por isso o termo somos analfabetos emocionais. O sentir
muitas vezes não é tão bem visto. Então, a gente não reconhece que sente, muito menos sabe o que sente. Não consegue nomear. E quando a gente fala, então, de corpo, pior. Porque o importante é pensar. Porque é a cabeça que planeja, que decide. Mas é ela também que complica. Porque cria cenários que não são reais. Cenários catastróficos. De situações que muitas vezes nunca vão ocorrer. Mas a gente embarca nessas histórias. Se a gente não tiver atento, se a gente não tiver percebendo. Então, o corpo é mais do que apenas a vitrine a ser exibida no mundo. Ele é uma forma de expressão. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Você veio de preto. Normalmente você está de branco. Será que o seu clima interno hoje influenciou a sua escolha? Que te fez hoje estar assim mais pragmático, querendo respostas tão simples, imediatas e curtas para coisas que podem ser tão complexas? Sem pensar, sem querer, será que foi uma forma de expressão do seu universo interno? Olha, acho que talvez, né? Eu acho que, sim. Não que tenha nada, não, mas talvez tenha uma sensação, Leninha, assim, das nossas conversas que assim, a profundidade é importante e eu tenho certeza que é importante, essa compreensão é importante, mas ter ferramentas para aguentar também é importante, assim. Então, hoje eu vim com esse clima de ferramentas para aguentar. As nossas conversas profundas mexem com a gente, né? Mexem com quem está aqui no estúdio. E as pessoas que estão vendo em casa, no celular, elas também dão esse retorno para a gente. Isso é super importante, mobilizar essas coisas. Mas, boa parte do tempo, você ter alguma estratégia que te ajuda a se sentir melhor, ainda que seja temporariamente, e ainda que seja quase artificial, pode ser útil. Sim. Então é um pouco isso, não é uma paliativo. Não é uma oposição entre uma conversa profunda e uma solução, que não é uma solução, esse enfrentamento parcial das coisas, né? Assim, putz, peraí, deixa eu me recuperar, né? E esse recuperar de cada um é particular também, né? Sim, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, do que eu te contei até agora, além do aprendizado teórico, são coisas que eu percebo que me ajudam. Então, poder nomear. O que eu estou sentindo é isso. E até estou pensando, talvez até com um olhar quase preconceituoso assim, com as emoções, que é assim, pode ter alguém que fala assim, mas esse negócio de reconhecer e nomear as emoções, isso não é frescura, não é fragilidade. E aí, hoje eu estou vestido de preto, de pessoas práticas, né? Então, sou quase um CEO, CFO, CDRO. Mas, no fundo, se você quiser ser bem prático, beleza, são ferramentas. Você pode achar frágil, pode achar besta, mas as emoções e o corpo são ferramentas profundas de transformação do estado mental, do nível de energia, da capacidade produtiva. Então, você
CMO, CFO, CWO, que precisa de um altíssimo desempenho e não sabe que é um analfabeto emocional, mas não todos, mas alguns são, pode se beneficiar também dessas estratégias e dessa linha de raciocínio, de assim, usar essa ferramenta para aumentar a sua capacidade de utilizar essa máquina maravilhosa que é você mesmo, né? Sim, muitas coisas elas são, na verdade, instintivas. Você viu que meu comentário ácido, assim, né? O preto não faz bem para você, eu acho. Mas, assim, a gente pode nomear os nossos sentimentos. A gente pode localizar esse sentimento no corpo. Às vezes está em mais de um lugar. E é muito interessante que, às vezes, no auge da emoção, a gente não consegue conectar o corpo. E o que você chama de localizar no corpo? Como é que se faz isso na prática? Você precisa parar e se permitir olhar para você. Então, assim, o que eu estou sentindo? Como se eu fosse um investigador, como se eu tivesse uma lanterninha para percorrer o meu corpo. Eu estou percebendo alguma coisa aqui, estou percebendo alguma coisa aqui, estou percebendo alguma coisa aqui. Às vezes não é muito preciso. As pessoas, muitas vezes... É aquela estratégia de escaneamento corporal ou não? Para esta questão em específico, não é o escaneamento especificamente, mas é uma investigação mesmo, uma investigação aberta no sentido de tentar perceber. Eu estou sentindo essa emoção, onde ela está? Ela vai estar em algum lugar do corpo, eu vou sentir no corpo por inteiro. Só que se eu só estou na mente, a primeira reação não tem nada, não estou percebendo nada no corpo. Porque esta forma de atuar, de pensar, anestesia esse corpo. Então, não sinto. Então, é um exercício. É como se fosse uma ginástica. Então, a nossa relação com o corpo, para chegar nesse nível, né, de refinamento, descobrir, raiva. Toda vez, por exemplo, que eu estou com raiva, eu sinto alguma coisa na garganta, ou parece que tem uma bola de fogo no peito, enfim, cada um vai trazer uma percepção. Para que eu chegue nesse grau de refinamento, eu preciso me aproximar desse corpo. E, via de regra, nós estamos distantes dele. Distantes porque a gente vive aqui, nesse mundo das ideias. Distante porque a gente também busca, por exemplo, a comida como uma forma de anestesiar a dor, de anestesiar as minhas emoções e, naturalmente, também anestesiar o meu corpo. Eu preciso começar um relacionamento com o corpo. Então, imaginando, por exemplo, assim, hoje em dia não vou falar da minha época, mas assim, quando você conhece uma pessoa, você não vai chegar já perto dela, pega a mão, abraça, não, você vai mais devagar. Então, o corpo, ele é um estranho muitas vezes pra gente. Eu não conheço o corpo. Eu preciso me aproximar devagarinho. E aí eu vou começar a perceber que existem sensações presentes e que não dependem de mim. Então, eu vou começando a tentar conversar um pouco com o corpo, como quando a gente vai em algum lugar e faz aquelas perguntas básicas, né? Você mora aqui, o dia tá feio, o dia tá bonito, você começa a fazer algumas perguntinhas para se aproximar. Às vezes, é esse trabalho de aproximação do corpo quando ele é um estranho. Mas eu posso ter uma situação pior. Eu não só não conheço e não sou próxima, como eu posso ter esse corpo como inimigo ou como um escravo. Explica, o que você quer dizer como esse inimigo corpo e escravo? inimigo
é que eu entendo que de alguma forma ele me trai. Ele não tá do jeito que eu gostaria. Então, como é que eu vou perguntar para ele onde é que tá a raiva, onde é que tá a tristeza? Ele é um estranho, eu tô distante dele. Eu preciso me aproximar. Esse corpo também pode ser só um escravo que tá aqui só para me servir. Então, de repente, tô com sono, vou tomar café para acordar. Eu não respeito este corpo. Então, só existe o espaço para o fazer. Então, para esse refinamento de descobrir essa emoção, aonde está a minha alegria, aonde está a minha tristeza, onde está a angústia, eu preciso já estar um pouco mais próxima e reconhecer que este corpo, ele é, sim, extremamente potente e poderoso, do ponto de vista terapêutico. Só que se nem no dia a dia eu reconheço esse corpo, eu negligencio as necessidades que ele tem. Tinha uma colega na universidade que ela falava, eu não vou tomar, por exemplo, água, porque senão vou ter que ir muitas vezes ao banheiro. Então, assim, não é uma relação de respeito, não é uma relação de amizade. Aí, de repente, assim, tô com raiva, me mostra onde que tá a raiva. Não vai vir a resposta, assim. É um caminho para essa descoberta. Mas aí, quando eu descubro, eu saio da emoção e eu venho para a sensação. De certa forma, eu tô tirando o alvo, sim. Eu repouso essa minha atenção nessa sensação, mas não de qualquer maneira. Com a curiosidade. Deixa eu ver como que é a raiva. Como que é a raiva, então, no coração? Tem cor essa raiva? Ela tem, por exemplo, temperatura? É quente? É frio? É neutro? Ela é grande? Ela ocupa um pedacinho do peito? Ela pega todo o peito? Também vem para a face? Aonde ela se localiza? Ou ela vai passando por estágios? É levar a curiosidade para ir se conhecendo, se percebendo como que essas emoções elas se processam em mim em forma de expressão, né, facial. O Paul Ekman é um grande estudioso, né, das expressões faciais, o quanto a expressão, por exemplo, o quanto o corpo, o que está fora, também modifica o que está dentro. Né? Tem um experimento famoso que eles pegaram um grupo de estudantes e pediram para um grupo, e eles tinham que fazer alguns testes, né? O mesmo teste, os dois grupos. Um grupo, para fazer os testes, ia segurar a caneta assim, o que simula um sorriso. Então, nessa posição. E o outro grupo, segurar a caneta assim, como se fosse uma expressão mais sisuda. É o som de preto. Aí, o que aconteceu? Eles verificaram que aqueles que estavam segurando o lápis, simulando o sorriso, eles tiveram um desempenho muito melhor. Então, sorrir é uma alternativa também, mesmo que seja um sorriso amarelo, porque ele é capaz de mudar. Então, sorria para a sua raiva, sorria para o seu tédio. Ele pode não ser nem esse sorriso externo escancarado. Ele pode ser a intenção de. Isso já faz uma modificação em como eu tô. O problema está lá, não é mágica. Não vou resolver. Mas vai me dar um fôlego. Da mesma forma que, como qualquer criança, às vezes, né? Isso já é um jargão conhecido, tá? Acontecendo alguma coisa, uma briga, para,
respira. Não precisa ter grandes outros conhecimentos. Quando eu falo para, respira, eu tô lá com a minha emoção, com o meu problema, mas na hora que eu respiro, por alguns instantes, eu vim para cá. E neste momento e neste segundo que eu vim para cá, não tem problema. Além de que eu vou oxigenar melhor meu cérebro. Quando a gente está estressado, a gente respira mais ou menos 2% da nossa capacidade. Todas as portas se fecham, o problema não tem solução. Peraí, fala de novo. Como é que é esse negócio da respiração aí, Varinha? Quando a gente está assim estressado, a gente respira muito mal, mais ou menos 2% da nossa capacidade. Então, só daí já vem, eu estou oxigenando menos o cérebro. É lógico que tudo vai estar escuro, não tem solução, porque eu estou mobilizando todo o meu corpo nesse sentido. Então, quando eu me permito respirar para estar aqui nessa fração de segundos, nesse momento, nesse exato momento, não tem problema. Isso me dá esse fôlego para que eu possa olhar para a situação de uma forma diferente. É o problema que foi resolvido magicamente? A emoção também, que não existe mais? Não, mas eu estou de um outro lugar. Essa possibilidade de me empoderar desse recurso interno que já existe em nós. Então vamos lá, né? Antes que você me pergunte quais são as dicas. A gente falou de nomear emoções, a gente falou de localizar no corpo e trazer até a parte lúdica, o máximo de detalhes possível. Esse sentimento, essa emoção está onde? Em que lugar? Tem cor? Tem tamanho? Tem forma? Leva a curiosidade, né? Como se fosse um detetive investigando. À medida que eu faço isso, a gente vai diluindo. E aí, sabendo que a ideia é que o nosso corpo ele tem outros recursos para processar essa emoção que não os que você está acostumado conscientemente, né? Então, é um jeito de acessar esses outros recursos. Exato. Então, explorei aonde está, identifiquei, percebi como é. Ele deixa de ser o inimigo oculto. Porque ele tem nome, ele tem forma, ele tem tamanho, eu sei onde ele se localiza. Isso me ajuda em outras situações, assim, o corpo ele sempre vem antes. Então, às vezes eu nem sei nomear, não falei nada, mas aprendi que a minha raiva, por exemplo, está lá no estômago, eu senti alguma coisa, então eu já começo a prestar atenção em mim, porque de repente ela pode tomar proporções muito grandes. Respirar. Respirar é algo que a gente faz naturalmente. Todos nós respiramos. Felizmente, a gente não precisa lembrar de respirar, porque senão não estaríamos aqui conversando. A gente respira naturalmente. Nosso corpo sabe respirar, mas a gente respira mal. A respiração, ela é o nosso barômetro emocional, que vai mostrando também como está o nosso clima interno. Por isso é tão importante a gente ter respeito por esse corpo e poder se dedicar um pouquinho a perceber o que está se passando nele, porque ele registra o que está acontecendo em nós. Nosso corpo ele guarda marcas, né, das nossas feridas, das nossas situações emocionais. Então, ao me permitir dar nome, identificar, explorar com curiosidade, respirar, voltar
para esse momento oxigenar mais o cérebro, eu começo a abrir janelas de possibilidades. Porque, de fato, não à toa, quando nós estamos mais tensos, mais estressados, a gente não enxerga. Não tem saída, tá tudo preto mesmo. Mas aí a gente pode mudar esse cenário, né? Então, dá para fazer uma respiração diferente? Sim, se eu, por exemplo, né, respirar bem fundo pelo nariz e expirar bem devagarinho, como quem sopra, né? A velhinha, esse é um exercício que se faz para criança bem bonitinho, né? Faz, então, me conta então. Imagina então que você está respirando o perfume da flor. Então, respira mais fundo. E aí assopra devagarinho a velinha de aniversário. Conforme você vai fazendo isso, né? Então vai hiperventilar e vai ativar o sistema nervoso parasimpático. Então, de novo, não resolve os seus problemas, mas te coloca num lugar de mais estabilidade. Para que você, então, né, eu tenho um pouco de preconceito da palavra ferramenta. Ah, é? Eu usei ela várias vezes. As pessoas usam, às vezes até instrutores de mindfulness usam, eu nunca uso. Porque para Vera dá uma conotação assim muito utilitarista, que para mim é algo desconfortável. Então, eu prefiro falar que assim, a gente tem essa estratégia, a gente tem essa possibilidade, essa abordagem de repente, com algo que já está, eu já estou respirando. Isso pode, na verdade, ser utilizado com uma intenção de trazer essa maior estabilidade para que eu possa enxergar melhor, para que eu possa voltar a raciocinar de uma outra forma. Então, para criança se faz exatamente assim, né? Tem o lado lúdico, então respira o aroma da florzinha e assopra a velinha de aniversário. A gente pode fazer isso sem essas imagens, mas 4, 5 respirações, a gente já vai perceber, né? Nossa, assim, o ombro, que é uma região normalmente fica muito tensa, a gente já deixa, né, o ombro soltar, relaxar um pouquinho, porque a gente não percebe, né? Porque não reconhecendo, eu vou só somatizando. Tem um livro que eu gosto muito, que para mim, assim, Momento Dicas da Vera, viu, Diego? Vinheta, Dicas da Vera. Eu gosto muito, assim, ele é um psiquiatra da Universidade Federal, do Ceará, professor Adalberto Barreto, criador da terapia comunitária integrativa. Ele tem um livro chamado Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. E ele vai dividindo. Ele não tem soluções e respostas assim rápidas, mas ele vai dividindo o corpo em vários segmentos. Cada capítulo é um sistema. E ele começa a fazer perguntas. Então, você tem, por exemplo, uma dor no joelho, ou você tem um problema nos dentes, ele começa a fazer algumas perguntas que fazem muito sentido, é até assustador, né? Assim, não é um livro para ler inteiro, mas às vezes tem alguém que fala, tá com isso, tá?
mando assim aquele capítulo, falo, veja se faz sentido, né, para você. E é uma interpretação dos sinais que o corpo pode dar para te mostrar o que está acontecendo, o que você precisa, às vezes, se dedicar mais. Acho que dentro da nossa história, da nossa educação, a gente aprendeu sempre a valorizar muito um aprendizado que é cognitivo, né? Aquele formato, então, né? Estudar. E existe essa sabedoria que vem do corpo, que é perene, que pode nos auxiliar nesses momentos mais difíceis com coisas muito simples. E é nessa simplicidade que acontece a mágica, né? De poder... Puxa, às vezes assim, estou pensando há horas. Lembra no outro episódio que você falou que uma das suas especialidades era ficar sem fazer nada. Não. A minha especialidade principal, Verinha. Mas essa especialidade... Minha esposa que o diga. Casei com um inútil. Essa especialidade, ela é uma raridade nos nossos dias. Obrigado. Então, é algo que, assim... Por que acontece, né? Que as pessoas falam, né? O ócio criativo. Os filósofos, né? As grandes ideias. Desde quando a gente não tem? Porque a gente não está parando. Porque o tempo inteiro a gente está fazendo alguma coisa. E para que surja... Assim, eu gosto de trazer, né? De novo para o universo da alimentação. O pão, ele cresce quando ele está descansando. Não é quando você está sovando a massa. São esses espaços de vazio, são esses espaços de silêncio que às vezes a gente tem, né? Eureka! A ideia que a gente ficou ali tentando, né? Ter e não surgia. E aí, de repente, eu entro nesse estado de maior flow e aí vem aquilo que eu precisava. Da mesma forma, falando, né, dessas situações às vezes complexas, a gente quer tudo para ontem, a gente não quer emagrecer, quer ser emagrecido. A gente não tem mais paciência para acompanhar, né, os nossos próprios processos. Então, essas pequenas estratégias, elas são paliativas para tomar o fôlego e conseguir retomar. E aí o que você sutilmente trouxe, assim, mas na verdade é um tapa na minha cara, é que é uma pergunta errada, né? Ou é a utilização errada dessas ferramentas. Porque até na nossa concepção aqui do que a gente já conversou das emoções, né? Da importância de entrar em contato até com as emoções difíceis, com sentimentos difíceis, não há alternativa. Se você usar qualquer que seja a estratégia para fugir de sentir essa emoção, você vai pagar um preço. Além de você não utilizar esse recurso que seu corpo está te entregando ali, né? Você vai pagar um preço. Eu estou lembrando do poema do Miguel Esteves Cardoso, que a gente leu outro dia, né? Se você desonra essas emoções, não tem solução. Elas te voltam em dobro, né? Então, talvez esse ponto que você muito sabiamente me lembrou é a pergunta errada, né? Essas estratégias não são para você se sentir melhor e aí ir lá resolver, não, porque você precisa sentir essas emoções, faz parte do processo. E aí talvez o ponto para mim é assim, como aguentar, né? Eu na verdade, acho que talvez só retomaria assim, a questão
não é que é errado, mas naturalmente, todos nós, enquanto seres humanos, nenhum de nós quer sofrer. A gente quer ser feliz. Então, é muito incômodo entrar em contato com o sofrimento. É uma reação automática a gente rechaçar aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz sofrer. Eu não quero entrar em contato. Da mesma forma, o oposto. Então, aquilo que eu gosto muito, eu vou me apegar. Então, é algo muito natural nessa nossa busca de sermos felizes. Mas aí a gente já falou, da neurociência, tudo que a gente resiste, persiste. Então, eu adiar ou entrar em contato com esse sofrimento faz com que ele vá se agigantando, ele se transforma num monstro cada vez pior. Por isso, né, no ditado popular, né, a sabedoria popular, ela, do seu jeito, ela nos faz pensar muito naquilo que a própria ciência confirma. Então, a gente tem uma dor, a gente não quer sofrer, mas para eu superar, eu preciso estar sofrendo de verdade, né? Então, assumindo aquele momento para que ele possa ser ressignificado. Se eu fugir dele, então, não vou pensar nisso agora, eu vou tentar me distrair, né, com alguma coisa. Tá, vou me distrair. É como colocar a poeirinha, a sujeira, ninguém vai ver, eu vou pôr debaixo do tapete, aparentemente tá tudo bem, tá tudo resolvido. Só que aí vem o vento, levanta o tapete e tudo aquilo que eu coloquei vem à tona. Foi um pouco isso que a gente viu acontecer no momento de pandemia, em que muitas situações estavam ali no limite. Quantos, por exemplo, casais se mantinham casados porque não se encontravam quase. E aí, no momento de isolamento em que eu precisei olhar e entrar em contato, não foi possível continuar. No momento do Mente Zen para salvar casamento. Se você está em casa pensando assim, nossa, meu casamento tem tanto problema, fantástico. Você abrir a Bíblia, tem lá um Coríntios, eu não sei exatamente, mas tem um pedacinho lá que fala assim, de preferência não case. Tá lá escrito assim, se casar, terá problemas na vida. É verdade. Então, se você está em casa sofrendo, meu casamento está cheio de problema, casamento é assim. Tá na Bíblia, inclusive. É um exercício. É um exercício diário, né? De compreender, né? Da gente, às vezes, abrir mão de algumas coisas, não abrir mão de outras e praticar esse exercício de empatia, né? Porque não é fácil conviver. Eu acho que é um caminho, e talvez o ponto que você está dizendo seja assim, a gente precisa fortalecer essa capacidade de contato com o corpo e de sustentação para as emoções, para que nas horas mais difíceis esse processo seja possível, né? Porque o corpo, na verdade, ele é um amigo. Ele é nosso amigo. Ele sempre vai fazer tudo para nos ajudar. Ele nos expressa no mundo. Então, é natural. A gente faz expressões, a gente tem posturas que sempre vão estar dizendo como nós estamos, ainda que a gente não verbalize. A linguagem não verbal não é algo importante, por exemplo, na consulta psiquiátrica? Sim, com certeza. Que a gente, né, em semiologia, quando dava aula, a gente fala assim, na época, né, daquele
cantor, Paulo Ricardo, falava assim, o paciente entrou na porta, olhar 43. Então, como é que você percebe? Então, a marcha, como é que você percebe, né? O alinhamento, como é que a pessoa tá? Então, assim, abotoou os botões, tá sorrindo, tá fechado, tá cabisbaixo. É informação. Esse corpo, ele tá dizendo aquilo que às vezes você não consegue dizer. Ele está expressando. Então, se eu desvalorizar o corpo e eu ficar aqui só na mente, a gente já falou, a mente mente. Ela conta muitas histórias, ela usa diferentes tons conosco, né? Então, normalmente não é uma voz mais compassiva, mais boazinha. A mente, não sei, me dá um certo desconforto, assim, né? Porque a gente vive na mente. Mas que eu diria que, assim, a nossa mente ela explica tudo. Ela tem esse ímpeto explicatório para tudo, né? E associativo. E às vezes as coisas não têm explicação. Então, esse é um dos vieses da nossa mente, é para lidar com fenômenos aleatórios. Coisas randômicas que acontecem porque aconteceram, assim, né? Vou dar um exemplo meio besta. Todo mundo você vai assistir um jogo de futebol para ver quem vai ficar com a bola, quem vai escolher o lado do campo, aí joga a moedinha pro alto, né? Cara ou coroa. Você tem 50% de chance de cair cara, 50% de chance de sair coroa. Digamos que cai cara. Aí você pergunta, por que caiu cara? Não, porque a probabilidade de cair cara era 50%. Né? E a gente tenta caçar explicações para alguns fenômenos aleatórios. Não, será que não foi o vento? Será que se eu jogar assim, controlar minha força e fazer a moedinha rodar tantas e tantas vezes, será que eu vou conseguir? E a gente quer explicação para o randômico. Aí pega essa mesma situação, né? E você faz uma moeda viciada, que ela 90% das vezes vai cair cara e 10% das vezes vai cair coroa. Você joga ela. Se der cara, ela é viciada, 90% das vezes vai cair cara. Você vai falar, por que ela caiu cara? Porque a moeda é viciada, 90% das vezes vai cair cara. Mas e se cai coroa? Qual a explicação que você vai dar? Porque a chance é muito maior de cair cara, mas deu coroa. Como é que você explica? E nesse caso é só aleatório, né? Então, talvez a mente nesse sentido. Você cria explicações mesmo para as coisas sem explicação. E isso gera engano, né? Por isso que a gente tem outra faculdade mental, que é o automonitoramento, né? Você monitorar ali o que sua mente produziu e comparar com a realidade e ver o que vira. Aliás, velhinha, isso é uma das coisas na esquizofrenia, né? Os chamados transtornos psicóticos na psiquiatria, que a pessoa tem uma alteração da capacidade de juízo de realidade. Uma das explicações para a esquizofrenia é assim, a parte do cérebro que coloca um valor, uma importância de uma informação, fica meio prejudicada. A parte do cérebro começa a colocar valor em coisas completamente sem importância. Então, no meu cérebro aqui tem um monte de dopamina dizendo que uma parte aqui do cenário, sei lá, alguma coisa aqui atrás, isso aqui é super importante. Meu cérebro acha que essa fitinha aqui é super importante. Por que isso é importante? Aí a minha mente explica, né? Ela cria uma explicação. Putz, é super importante porque aqui tem um microchip qualquer e tem alguém, não sei das quantas, querendo me prejudicar. A mente vai caçando explicações, né? Então, ela é uma ferramenta explicativa, né? Explicatória. Mas como é que, por exemplo, assim, por que você ama seu filho? Exato. Né? É difícil a gente, assim, não, porque gostar, né? Não tem esse porquê. Eu ia responder assim, porque ele existe. Mas é mais do que isso, né? Sim, e porque não está no porquê. É um apesar de. Você sempre vai amar seu filho, independente do que ele faça. É muito mais um apesar de do que um porquê que a mente poderia te dar. E também que são coisas que a linguagem
a nossa linguagem não captura, né? Sim. Tá pensando nisso, né? Que às vezes a linguagem ela se aproxima das emoções muito pela metáfora, né? E a metáfora é justamente você usa uma coisa para dizer outra e aquilo constrói um significado adicional naquilo que você quer dizer e esse significado adicional que não existe nem na palavra inicial que você usou, que você gostaria de usar, e nem na palavra que você usou como metáfora, ela escapa das duas e aí constrói alguma coisa que é mais potente, né? Eu estava refletindo sobre a linguagem e a metáfora, o poder da metáfora nas músicas, né? Então, sei lá, pega qualquer música de Caetano Veloso, Gilberto Gil, você vê o quanto aquilo toca pela forma com que a palavra é usada e você capta o sentido inicial, mas aquela utilização traz um algo a mais, que é quase que intangível. Assim. E muito mais poderoso. Então, de certa forma, o corpo fornece um processamento. Eu querendo ser utilitarista, hein, Vera? Eu tô na pilha utilitarista. Então, usar o corpo como uma ferramenta. Porque o corpo tem uma linguagem que vai processar aquela situação de um outro jeito. E é um ganho de... É como se adicionasse no seu computador, deixa eu colocar mais um pouco de memória aqui para rodar mais coisa. E aí você usa esse hubzinho com o corpo, né? Sim. O corpo tem Eu quero ganhar os CEOs pro Bentizen, Diego. O corpo tem muitas habilidades, né? Que a gente realmente não reconhece. A gente está sempre só reconhecendo a importância do pensar, que é de fato importante. Mas não é só isso. Uhum. Então eu tô lá no meu momento difícil, tentando aguentar e me sinto tão sobrecarregado e tão tomado de desconforto que parece que eu não vou conseguir ter clareza. Daí eu paro, respiro, presto atenção, nomeio aquilo que está... Que nome de sentimento ou emoção aquilo que eu estou sentindo implicaria e presto atenção no meu corpo para localizar essa sensação no corpo. Repousa a atenção aí. Repousa a atenção nesse lugar do corpo. Sem com alguma expectativa ou é um processo mais... Não, respira nesse lugar, repousa a atenção. Não é assim, deixa eu focar a atenção para dissipar. Não, tem gente até que faz isso. Eu tô falando mais dentro da abordagem que a gente trabalha em Mindfulness, em que o corpo, por ser algo tangível da gente saber, o corpo está aqui, a mente está indo para muitos lugares porque ela viaja muito. Todos os programas eles começam pelo corpo. Eu vou te dizer uma coisa que vai eu muito ansioso, aí eu começo a fazer isso aí, estou fazendo certo, estou fazendo reto, devia estar acontecendo alguma outra coisa, não está acontecendo nada, meu Deus do céu, não estou sentindo nada. Isso é o que a gente chama de desafio da prática, né? Que é justamente o desejo. O desejo de que aconteça isso ou aquilo, o efeito. Sim, meu desejo eu quero me sentir melhor. Tem até o desenho, né? Tem uma piadinha que é assim, a pessoa tá lá sentada, meditando, né? Então vem, calma, porque eu não tenho o dia inteiro para esperar. Então, as pessoas falam muito isso, mas... Calma que eu não tenho o dia inteiro. Então, assim, vem paz interior, porque eu não tenho o dia todo, né? Então, é contra tudo aquilo que a gente, na verdade, procura cultivar. Então, muita gente, e o próprio pai do Mindfulness no Ocidente, ele fala, pode ser muito estressante, de repente, você parar para se perceber. Pode acontecer o alívio? Sim, muitas pessoas vão relatar, mas quanto mais eu persigo esse efeito,
é como se a gente estivesse naquela piscina com aquelas bolinhas de criança. Então, você vai nadar e você vai tentando chegar perto e ela vai para mais distante. Eu vou dizer, participar de um grupo assim, de pessoas fazendo um exercício de mindfulness, alguma coisa assim. Mas como me dá raiva. Aí, nossa, mas eu senti, foi como se não sei o quê. Nossa, como eu tô mais leve. Eu tomar banho na sauna, não aconteceu nada. Sou mentiroso. Muito pelo contrário. Mentiroso. Mas é porque a experiência, ela é de cada um. Isso é que é muito interessante, por isso que é sempre um grande aprendizado. Mas se eu fosse um instrutor de mindfulness, eu ia querer mais pessoas dizendo, nossa, como transformou, tô me sentindo tão bem. Mas isso é natural. No fundo... Aí tem lá os igual eu, assim, né? Putz, não tá acontecendo nada, que povo doido. Ter uma pessoa assim no grupo é aquela que mais ensina o instrutor. Porque o instrutor, o facilitador, ele não tem que cultivar essa expectativa, né? Também porque tem muito de um lado de ego, né? Então, sou eu que estou fazendo a pessoa se sentir assim. Não, se tá tudo bem, não foi você. O instrutor de mindfulness é guru, Vera? Não, de jeito nenhum. Não. Eu tô quase construindo uma seita de seguidores da Vera. Não, de jeito nenhum. Porque aí tem um conto assim que fala assim, se a pessoa... tinha um rapaz que foi procurar um monge, e aí ele falava, né, assim, nossa, né, assim, a prática foi horrível, fiquei muito tenso, né, a minha ansiedade, uma raiva, não gostei. O monge ele falou assim, vai passar, impermanência. Aí continuou praticando. No dia seguinte ele veio e falou, nossa, monge, foi maravilhoso, né? Eu quase levitei, uma sensação de paz. Ele falou, vai passar. Então, assim, não tem essa coisa de para sempre. É impermanente. E não foi você que promoveu. Esse é um trabalho da pessoa. Você só está ali como um carteiro, entregando algo para que a pessoa possa fazer o próprio caminho interno. E isso é muito mágico, porque a gente está acostumado a depositar sempre os sucessos ou insucessos daquilo que nos acontece no outro. E o que a gente procura fazer dentro dessa abordagem é muito o empoderamento da pessoa. A gente está ali tutorando o processo, mas que é da pessoa. Então, eu não posso respirar por ela. Ela precisa respirar. E é só quando ela respira e se permite se perceber é que vai gerar esse aprendizado e esse ganho para ela. A horizontalidade no processo, por exemplo, de mindfulness, e por isso que o grupo é assim, algo muito rico, é porque eu aprendo a ouvir e não defender só a minha verdade. Não importa que, assim, 15 pessoas sentiram de um jeito e uma pessoa sentiu diferente. Foi a experiência dela, foi o que ela viveu. E isso precisa ser validado. Agora, a gente pode ter sim a boa vontade. Puxa, eu queria que a pessoa se sentisse bem, melhor. Mas não está na nossa mão, né? Para não entrar também naquele papel de salvador, né? O salvador do mundo. Eu vou salvar todo mundo, eu vou resolver os problemas. Não, assim, a gente vai dar algumas possibilidades ou eu vou te ensinar a pescar, mas não vou conseguir assumir o sucesso ou insucesso do que possa acontecer, porque cada um de nós tem
tem um percurso, tem suas escolhas. Acho que esse caminho de encontrar essa calma na observação interna e no momento presente, que é essa ideia do mindfulness, é muito... é uma trajetória muito pessoal, né? Não... E confiar no corpo, você que fala, né? Sim, é muito, muito importante. Confiar no corpo. Esse confiar. E eu não confiava. Eu, na verdade, assim, se eu tivesse que descrever antes qual era a minha relação com o corpo, eu ignorava. Eu não sentia. Porque eu gostava de ler, de estudar, mas isso me desconectava muito do corpo. Tanto que, assim, para mim era muito difícil sentir a própria sola dos pés, que é um sentido grosseiro, rudimentar. Mas como é que eu podia sentir se eu estava só aqui? Você falou isso de sentir a sola dos pés. Essa é uma das coisas que foi muito útil para mim. Eventualmente em grandes congressos, alguma coisa assim que eu tinha que falar. E sabe aquela hora que você está falando e de repente você não sabe... Tá totalmente perdido, assim. Não sabe o que você acabou de dizer, não sabe qual que é a próxima linha de raciocínio. E aquela luz, e aí você não vê ninguém. Aí alguém me ensinou assim, respira, sente a sola dos pés. Como isso me ajudou, assim. Agora, continua dando essas coisas, eu paro, aí continuo. Sim, porque te ancora aqui, né? Porque nesse momento que eu estou preocupado com o que eu estou falando, o que eu vou falar, e tem um monte de outros estímulos, eu estou muito nessa região. Agora, a sola dos pés, né? A firmeza, né? Então, a terra sustentando é uma das maneiras, muitas vezes, em situações mais complexas de emoção, é uma estratégia também. Que eu não estava lembrando, ainda bem que você falou. Nessa utilização do corpo, né? Então, a gente falou de respiração, falou de nomear, mas sentir, né? Então, tira, às vezes, assim, o sapato, tira a meia, se você tiver a possibilidade de pisar na terra, na grama, sente a textura, sente a temperatura, isso também te leva para outro lugar de mais estabilidade, de uma possibilidade de olhar o cenário com um olhar mais amplo, né? E sabe o que você falou, assim, para... Que é uma discussão também da neurociência, até como você tinha falado do escaneamento, porque existe a possibilidade. Começa da cabeça, termina, por exemplo, no pé, então você vai saindo da cabeça e termina no pé, ou às vezes a gente faz o escaneamento, começa pelo pé e vai para a cabeça. Não existe uma ordem. Eu me atrapalho nessa coisa do escaneamento corporal, Verinha. Olha o que é... Ansioso é dose, né? Então, você tá vindo aqui, né? Tá. Aí, beleza. O que eu faço aqui? Eu vou para um braço, eu vou para o outro, eu vou para os dois, eu vou para o tronco e depois vou para os braços. Aí já acabou o escaneamento para mim. Acabou. Mas você me perdi. Você se dá conta que você faz de novo o caminho, você volta? Primeiro que não, mas ninguém me explicou como é que é. Eu vou para esse braço, depois vou para esse, eu vou para os dois, depois vou para o tronco, ou vou na mesma junto braços e tronco, mas eu não consigo imaginar os dois braços ao mesmo tempo. Aí eu me perco no escaneamento, já era. Provavelmente, pelo que você está contando, parece que você fica discutindo durante o escaneamento para que lado vai e acaba se perdendo nos pensamentos. Não, aí eu desisto, eu escolho um jeito e faço, mas sempre fica uma pontinha, assim, né? Que exercício chato. Agora me lembrou, falando disso, de uma coisa também super simples. Também um exercício para criança, mas funciona. Para adulto, que é o Fofbok. Hã? Fofbok? O nome é bonitinho, vem do inglês. Que é os pés no chão e o bumbum na cadeira.
Tá. Feet on the floor. Bump on the chair. Tá. Que é só isso. Então, assim, para, sente os pés no chão e sente o apoio. Uhum. Só isso. Uhum. Fica um tempinho, né? 5 minutinhos. E aí, uma coisa que me ocorreu agora, eu não sei como é que a gente vai linkar isso, né? Mas a gente já discutiu aqui, né? Você se acolher. Você fez uma analogia uma vez aqui com a gente, dizendo assim, vocês que são pais, né? Seu filhinho pequeno caiu, machucou, você pode até depois ir orientar, dar bronca, sei lá, mas pega no colo, aconchega, cuida do machucado. E fazer isso consigo mesmo é um aprendizado que precisa ser feito, né? E a maior parte das pessoas não consegue. Sim. Eu vou te dizer, e estou dizendo isso que eu acho que é um esforço complementar a essa estratégia. Quais são as ferramentas que para mim mesmo me dão aconchego? E aí é muito pessoal, né? Eu vou dizer que para mim funciona, que eu sei que é algo muito pessoal. Só que eu adoro, quando eu tô mal, assim, pego um copão gelado, espremo 2 limões. Então, essa água com limão gelado, assim, me dá desce, assim, com tanto frescor, assim. É uma delícia. E aí, depois, refletindo, por que me aconchega tanto, assim? Minha mãe me dava isso todo dia de manhã, pra eu tomar. E aí, esse carinho, essa coisa. Isso é tão pessoal e funciona tão bem pra mim, e eu tenho certeza que não vai ter o mesmo efeito nas outras pessoas, mas cada um pode ter essas fontes de aconchego, né? Que são núcleos dessa analogia do cérebro e computador, núcleos de software, assim, né? Ou de algoritmos que você dispara e ele tem uma cascata de reações internas. É como se minha mãe estivesse me aconchegando ali, né? Eu tomando essa água com limão. Então, eu convido aí você a fazer um inventário assim, do que pode servir de aconchego para você mesmo. Né? O que pode refrescar, às vezes, o vulcão interno de emoções, ou que pode, muitas vezes, trazer esse quentinho para o coração nesses momentos de inverno. É muito particular mesmo. Vou dizer o que já me disseram, Vera, como possibilidades. Assim. Brincar com animal de estimação, passear com animal de estimação, tocar algum instrumento musical, ouvir música que gosta, música divertida, fazer uma oração ou fazer alguma leitura religiosa, se isso faz parte da filosofia da pessoa. Jogar jogos simples, às vezes. Então, Tetris, uma coisa assim. O que mais? Uma vez eu ouvi, né, de uma pessoa que uma das coisas, assim, que a partir do momento que ela se permitiu ficar mais com ela percebeu e que foi muito emocionante, ela falou, foi sentir o vento batendo no rosto. A sensação do vento batendo no rosto. Então, eu preciso realmente estar aberta para sentir o vento, né? Porque é algo também que não é tão grosseiro, é mais sutil. Mas a gente vai encontrar situações em que a gente vai perguntar, então, todas essas são possibilidades. O que você gosta de fazer? Então, vai passear com o pet, vai fazer alguma coisa, mas às vezes a pessoa, quando a gente faz a pergunta, o que você gosta de fazer? Não sei. O que a gente faz numa situação como essa? Que nem a pessoa não consegue, não estamos nem falando aqui de nomear o sentimento, mas ela fala assim, né? É tudo um tanto faz, como tanto fez, não... Aí vem é um convite para observação, né? Talvez você não esteja reconhecendo e nem
gravando essa informação, mas se você prestar bastante atenção, você vai perceber situações que putz, te dão um conforto maior, te dão um aconchego. E às vezes registra. Putz, me deu uma coisa tão boa isso que aconteceu, anota. Isso, assistir Jogo do Galo me fez muito bem. Sim. Aí anota. Né? E testa depois. Deixa eu ver se no dia seguinte vai ter mesmo efeito. Testa. E verifica, vai se conhecendo. Né? Você não precisa já saber dessas coisas. Você pode muito bem experimentar e descobrir. E a magia é descobrir mesmo. Nós não viemos com manual de instruções, né? Por isso, tão importante a curiosidade de se permitir explorar, se explorar. Como a criança, quando ela recebe um brinquedo novo, então ela começa, né? Então abre, né? Tira o papel, aí vai rasgando e vai, né, tocando, experimentando. Quando a gente consegue levar essa curiosidade, fica mais interessante. E não é assim, putz, já devia saber. Devia saber, sei lá, calhou de não saber. Dane-se, vamos descobrir. É até mais estimulante. Um negócio que eu adoro descobrir, há muitos anos, né? Que eu adoro fazer super bem andar de caiaque, Vera. Ah, é? Você tá lá num lago e andando, e o remo, e o vento e tal, né? E aí eu lembrando disso, Diego, fui no lugar onde eu praticava caiaque, né? Falei, putz, e lá no lago, falei, cadê os caiaques? Ai, doutor, tem uns 25 anos que não tem mais caiaque aqui. Ah, tá bom. Desculpa. A idade chega, Vera. A idade chega. Mas você não falou, você me fez a pergunta, né? Logo no começo, querendo respostas rápidas, de emoção, mas você não falou. Ai, velho, Eu vou devolver essa Você me deu pergunta. um tapa na cara, assim, nossa, que momento você que tá eu com percebi vestido de isso? preto, você tá o Darth Vader, Não, é que... utilitarista. Não, Não, tô agora vai brincando. me sentir culpada, mas Não, assim... tô brincando, Vera. Mas é um pouco juntar, né? Eu tenho a impressão que esse esforço que a gente faz aqui de olhar com uma lupa minuciosamente para cada aspecto da experiência emocional e mental, ele é um convite que a gente faz para as pessoas fazer isso junto com a gente. A gente está se expondo assim, né, das nossas experiências, de como é que a gente faz isso. Mas, obviamente, com um limite de que é um convite para você experimentar isso você mesmo e ver quais são as suas respostas, se aquilo que a gente fala faz sentido ou não. Mas eu também sei que tem pessoas que estão num momento tão tumultuado que elas precisam de alguma coisa que permita, que dê um pouco de possibilidade para elas fazerem essa trilha mais profunda. Então, é quase um complemento ao que a gente faz. Assim, não, tudo bem, mas e se não está dando para fazer isso tudo agora, que a gente... Tem alguma coisa que pode trazer um bem-estar? Eu acho que você trouxe coisas fantásticas, né? E também uma coisa que a gente prioriza, né? Cada um fazer a sua investigação, né? Mas sabendo que esse caminho, tanto o caminho de ter estratégias parciais, momentâneas, mas que isso não signifique fechar as portas para uma observação mais profunda e a verdadeira utilização do arsenal que é o nosso corpo, as nossas emoções, né? Sim. Então, o que mais, Verinha? Últimas palavras. Momento dica de livro da Vera. Eu já trouxe uma dica, né? Pode ser... Me fala, o que a gente vai recomendar aí de uma boa leitura sobre isso que a gente está conversando? Ixi, será que vai ser uma boa? Tem alguns livros, né? Tem As 5 Feridas Emocionais, O Corpo Guarda Marcas.
Tá. Escolhe um. Não, eu vou deixar as pessoas dar o poder de escolha, Tá, né? então 5 feridas emocionais. Dá o poder de E? escolha. A gente está trazendo um cardápio de possibilidades. Então, agora uma dica sua. Tá, uma dica minha. E como a gente falou de metáfora e da linguagem, e como a nossa linguagem aqui não é a linguagem nativa do cérebro, mas os artistas pescam isso. Eu vou sugerir uma antologia poética de Carlos Drummond de Andrade. Muito bom. Para ter essa experiência, né, da linguagem que escapa ao que ela quer dizer, mas que traz novos significados tão profundos. E ainda, talvez, aquelas coisas que a gente só percebe quando presta atenção. Também é um outro livro. Que pode ser interessante. Então, tá. É isso, queridos. Mente Zen, seu desfragmentador de discos. Verinha, muito obrigado. Aprendi muito, como sempre. Eu que agradeço. Então, até o próximo episódio, pessoal.